você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta para o quarto e último bloco do programa Oficina da Mente, hoje tratando sobre o tema O Poder do Foco. Onde está o seu foco? No passado, no presente ou no futuro? Nós já falamos aqui sobre a importância de cada um. E Pazian, nós falamos, se não me engano, no segundo bloco, porque isso já ficou no passado e eu não estou vivendo no passado neste momento, estou aqui no presente, mas nós falamos sobre como atrair o foco das pessoas através de 3 sentidos: o visual, o auditivo e o sinestésico. Como que as pessoas podem desenvolver mais a capacidade visual? No caso, fazendo exercícios de atenção, né? Por exemplo, quando forem em algum local, quando estiverem no ônibus, comece a observar as pessoas, né? E até é interessante, você pode ir além. Depois você enquadra, além de visual, o que é mais também. Você observa uma pessoa sentada, mas cuidado para não chamar muita atenção, né? Claro. E fica observando os detalhes. E começa a imaginar como é que essa pessoa é. Sim. Se ela está nervosa, se ela está calma, como é que é a vida dela. Observa a roupa dela, depois vai para outra, né? E depois você fecha os olhos e tenta relembrar aquilo. Se você consegue ver em detalhes, ver o tipo de pessoa, personalidade. Você pode fazer isso com pessoas, você pode fazer com ambientes. Olhar e fechar os olhos e tentar montar na tua mente, né, na tela mental, aquilo que você viu. Diversos lugares que você vai, olhar para o céu. O que eu vou ver no céu? Então, olha. Vai ver muita coisa, né? Se for à noite, então, é um exercício maravilhoso. Sim. E tenta reproduzir depois, mentalmente. Inclusive, a pessoa pode montar uma lista, por exemplo. Falar, vou observar este ambiente, os elementos que estão aqui. Fecho o olho por um tempo e depois coloco numa lista os itens que eu lembro. E vai verificar. Porque você pode depois comparar, né? Se você pergunta, quantas janelas tem essa sala? A pessoa começa a contar e às vezes nem janela tem. Sim. É muito interessante. Então, quando você começa a fazer esse exercício, você começa a desenvolver esse sentido. E aí, quando a gente fala sobre o sentido da audição, desenvolver o auditivo, de que forma isso pode ser feito para melhorar o foco? Mesma coisa. Quando a gente costuma dar esses exercícios em cursos mais profundos de meditação. Sim. Que as pessoas falam do barulho, né? Querem meditar em silêncio. O silêncio é um estado que você adquire. Porque eu vou para o campo, não tem silêncio no campo. Né? Existem ruídos, sons diferentes. Então eu falo, medite na cidade e comece a observar os ruídos. É um carro, que tipo de carro que é? Aí depois você começa, tem um exercício que você vai entrando no carro, tem uma pessoa que dirige, se é um caminhão, né? Tem uma série de fatores. E você começa a não se importunar mais com esses ruídos. Eles passam a ser sons, não ruídos. Né? E você começa a perceber. Você percebe tudo e nada te incomoda, porque tudo são ondas mentais. Então, a gente está aqui na sala, é uma sala acústica, né, bem fechadinha, mas tem ruídos também. Sim. Né? A gente escuta uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Você começa a perceber, mas não te incomoda, mas não deixa de existir. Então, algumas pessoas não percebem, não ouvem, não... É exercício, você começar a prestar atenção, focar. Tem pessoas que se incomodam, por exemplo, com o som do ar-condicionado ligado. Já outras, e até uma grande maioria, abstrai, né? Sim. Esse som, ele vira uma caminha de fundo, um sonzinho de fundo que sai do seu foco. Eu tinha um problema, assim, das pessoas de uma casa espírita que eu trabalhava, que reclamavam muito do barulho. Então, não era barulho, qualquer tipo de ruído, um carro da rua, então a gente começou a fazer um trabalho de trabalhar com ruído, porque o ruído faz parte. Claro. E olha, mudou completamente, as pessoas se concentraram muito mais e muito mais profundamente, porque
o ruído não deixa de existir, o som não deixa de existir, só que ele faz parte. Existe o som primordial, né, que os místicos falam, que é o Om. Ele faz parte, e legal é que ele consegue ouvir esse som. Sim. Então, está tudo inserido no mesmo contexto. E para a gente concluir essa questão, para as pessoas que têm uma facilidade sinestésica. No sinestésico, inclusive, a gente pode colocar tanto o gustativo, né, quanto o olfativo e o toque também, o tato. Bom, mesma coisa, não vai sair por aí apertando todo mundo, né? Claro. Tapa nas costas. Tem pessoas que mal cumprimentam, assim. Tem outros que cumprimentam, Abraça, abraçam, né? E tal, Aperta. né? Mesmo tipo de abraço, a gente percebe, tem aquela pessoa que faz o abraço mais superficial, tem aquela que abraça e coloca o coração, né? Ela é muito emotiva, ela é muito emocional, então ela aperta. E tem aquele que sem a intenção, mas você percebe que ele é mais ligado a energias mais grosseiras ou mais sexuais, ele dá aquele abraço de corpo inteiro. Sim. Né? O que você quer? É quando apertar a mão, podemos sentir mesmo a mão da pessoa, Claro. focar naquilo. Um cumprimento de mão é uma transmissão de energia, é uma doação e uma recepção. Então você vai desenvolvendo essa sensibilidade. No caso do gosto, é interessante, você falou, não sei se foi nesse programa, no outro, sobre a capacidade de preparar alimentos, né? Sim. De cozinhar. Você tem que ter assim, esse preparo para sentir sabor também, não precisa cozinhar, mas experimentar o alimento, sentir a diferença de um tempero e outro. Tudo é exercício. E é tudo baseado na experiência, ou seja, Sempre. você repetir aquela ação. Sempre, né? vai fazendo e fazer com prazer. Eu acho que a intenção, que a gente sempre coloca, todo programa a gente encaixa a intenção, Sim, né? sempre. A intenção de desenvolver essas potencialidades tem que dar prazer. Se você faz com prazer, você adquire o hábito muito mais facilmente e muito mais rapidamente do que um processo que não tem o prazer. Sim, sem dúvida. Bom, Pazé, nós falamos aqui sobre uma série de questões relacionadas ao poder do foco. De que forma, então, sucintamente, né, a gente pode resumir aquela primeira situação que a gente levantou da sala de aula, que acredito que muitas pessoas podem usar isso não só na sala de aula, mas no trabalho. Como que elas podem estar mais presentes ali, naquele momento? Bom, falar é fácil, é colocar de lado todos os pensamentos que não sejam referentes àquela situação. Se você começar a filosofar com cada pensamento, discutir com o pensamento, você fica discutindo. Não, eu não posso pensar em você agora porque eu estou fazendo isso aqui. Quando você vê, é que nem na meditação. Você tem que simplesmente observar o pensamento que vem e deixar, e volta para cá. Vai e volta, continua. Mesmo que seja difícil, é um exercício. Com o tempo, é como se você criasse um mecanismo de defesa, de autodefesa. Então, todos os pensamentos que venham, que recorram à mente, que não estão em ligação com aquele projeto, com aquele momento que você está fazendo, ele automaticamente vai ficar de lado. E a respiração, que eu disse no início, ela é importante. Se tiver uma pressão muito forte, respira um pouquinho, conta umas 5, 6 respirações e volta. Você vai ver que há uma mudança assim, significativa. Bacana, muito bom. Então, relembrando, né, nós falamos aqui do passado. Ficar um pouco menos de tempo no passado e também no futuro e passar a maior parte desse tempo no momento presente, vivendo agora e tendo a sua concentração, o seu foco direcionado ao que está sendo feito agora. Né? Bacana. Nós estamos chegando aqui ao nosso final do programa, Pazé. Gostaria de agradecer mais uma vez. Obrigado. Foi um programa bem focado, né? Sim. Percebi que você estava, depois daquele início, que eu estava um pouquinho pensando em outras coisas. Mas depois te trouxe para o momento presente, Para o momento né? presente. Eu acredito que o ao vivo traz isso para a gente. Exato, exato. Esse momento que está acontecendo agora, né? Não dá para ficar pensando em outras coisas. Não dá, exatamente. E agradeço, claro, a você que nos acompanha aqui na TV Mundo Maior, acompanha toda a programação da TV. E aproveito para fazer um convite. Passe agora o seu foco para a campanha Espiritismo Precisa de Você SOS. Entra lá no site amigosdaboanova.com.br/espiritismo-SOS ou ligue para 0800 12 18 38 e faça a sua contribuição para que possamos continuar esse trabalho da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. O programa Oficina da Mente fica por aqui. Nos vemos na próxima semana.
Então tenham todos um ótimo fim de tarde, uma ótima semana e fiquem com Deus.